Ele, um milionário cético e obcecado pela perfeição. Ela, uma jovem assistente humilde, esconde sua paixão pela dança. Um dia, ele a vê dançando sozinha, com uma paixão e graça que o chocam. O CEO se apaixona ao vê-la dançar. Antes de começarmos a história, deixe um comentário e nos diga de qual cidade você está assistindo. Aproveite a história. A chuva de São Paulo tamboreava contra as janelas do 23º andar, criando um ritmo melancólico que ecoava pelos corredores da Montano Tech. Luísa Ramos ajustou os óculos de armação simples e organizou pela terceira vez os documentos sobre sua mesa, verificando se cada folha estava perfeitamente alinhada. Aos 26 anos, ela havia aperfeiçoado a arte de ser invisível. Sua roupa discreta, uma blusa bege e saia preta até os joelhos, era escolhida cuidadosamente para não chamar atenção, assim como seus cabelos castanhos sempre presos em um coque baixo e discreto. Luísa, preciso que você organize os relatórios da reunião de hoje, disse Marina, sua supervisora, depositando uma pilha de papéis em sua mesa, sem nem ao menos olhar para ela. Era sempre assim. Luísa era eficiente, pontual e competente, mas parecia que possuía o dom de se tornar parte da mobília. Enquanto digitava silenciosamente, seus dedos dançavam sobre o teclado com uma graciosidade que ninguém notava. Na verdade, quase tudo que Luísa fazia tinha um ritmo, uma fluidez natural, que ela escondia do mundo. Durante o intervalo para o almoço, quando o escritório esvaziava, ela às vezes se permitia pequenos movimentos, balançando os ombros ao som de uma música que só ela ouvia, mas sempre cuidadosa, para não ser vista. A vida de Luísa era dividida entre dois mundos. O dia, onde ela desaparecia entre cubículos e relatórios, e a noite, onde sua alma ganhava vida. Depois do trabalho, ela pegava 2 ônibus até chegar ao Centro Cultural da Vila Madalena, onde 3 vezes por semana frequentava as aulas de dança contemporânea. Ali, naquele pequeno estúdio com espelhos embaçados e barras descascadas, ela se transformava. Seus movimentos contavam histórias que suas palavras nunca conseguiram expressar, liberando a paixão que mantinha cuidadosamente guardada durante o dia. Mas mesmo ali, Luísa se mantinha na segunda fila, evitava os primeiros lugares, convencida de que seu talento era apenas um sonho bobo de uma garota simples que deveria se contentar com sua vida modesta. Ela dançava para si mesma, para aquela parte de sua alma que pulsava com a música, mas jamais ousaria imaginar que alguém pudesse vê-la como algo especial. A apenas 4 andares acima, em um escritório que mais parecia uma fortaleza de vidro e aço, Guilherme Montano analisava os números do 3º trimestre. Aos 40 anos, ele havia construído um império que começara em uma garagem em Campinas e agora se estendia por 3 continentes. Sua empresa desenvolvia softwares que revolucionaram o mercado de segurança digital, e seu nome era reverenciado tanto em São Paulo quanto no Vale do Silício. Guilherme ajustou o punho da camisa italiana e verificou o Patek Philippe no pulso. Cada detalhe de sua vida era meticulosamente planejado, desde os ternos sob medida até os encontros de negócios marcados com precisão militar. Ele havia aprendido desde cedo que o controle era tudo. Controle sobre as emoções, sobre as pessoas ao seu redor, sobre cada variável que pudesse afetar seus resultados. O amor havia sido apenas mais uma variável que ele decidira eliminar da equação. 3 relacionamentos fracassados com mulheres que se interessavam mais por sua conta bancária do que por quem ele realmente era tinham sido suficientes para convencê-lo de que a vulnerabilidade era um luxo que homens como ele não podiam se permitir. Aos 40 anos, Guilherme havia se resignado a uma existência de sucesso profissional e vazio emocional. Senhor Montano, os investidores japoneses chegaram, anunciou Roberto, seu assistente pessoal interrompendo seus pensamentos. Perfeito. Sala de reuniões principal em 5 minutos.
Guilherme levantou-se, ajustou a gravata de seda azul marinho e caminhou pelos corredores com a postura de quem comandava um reino. Funcionários abaixavam a cabeça em cumprimento respeitoso, sussurrando entre si sobre projetos e metas. Ele conhecia os números de produtividade de cada departamento, os nomes dos gerentes e diretores, mas os rostos dos funcionários comuns se misturavam em um borrão de produtividade e eficiência. Era quase 19 horas quando a reunião com os japoneses finalmente terminou. Um contrato de 15 milhões de dólares havia sido fechado, mas um triunfo para acrescentar à sua coleção. Guilherme afrouxou a gravata e decidiu fazer uma última ronda pelos andares antes de ir embora. Gostava de observar o escritório vazio, aquele silêncio que antecedia outro dia de conquistas. Foi quando desceu ao 19º andar que ouviu. Uma música suave vazava de uma das salas de treinamento corporativo, aquela que normalmente era usada para apresentações e workshops. Guilherme franziu o senho. Quem estaria ali àquela hora? Aproximou-se silenciosamente da porta entreaberta e o que viu o deixou completamente imóvel. Uma mulher dançava sozinha no centro da sala vazia. Seus movimentos eram fluidos como água, expressivos como poesia em movimento. Ela havia tirado os sapatos e dançava descalça, seus cabelos soltos ondulando a cada giro. A blusa simples agora, parecendo uma segunda pele que acompanhava cada movimento gracioso. Guilherme reconheceu o rosto. Era Luísa, a assistente administrativa que ele havia visto algumas vezes pelos corredores, sempre discreta, sempre invisível. Mas a mulher que dançava diante dele era tudo menos invisível. Ela era pura magia em movimento, contando uma história de paixão e sonhos com cada gesto. Por um momento que pareceu eterno, Guilherme esqueceu de respirar. Não havia pretensão em seus movimentos, nenhuma performance calculada. Era simplesmente uma alma se expressando da forma mais pura possível. A música parou, mas ela continuou por alguns segundos, completando a coreografia com os olhos fechados, um sorriso suave iluminando seu rosto. Quando finalmente abriu os olhos e se virou em direção à porta, encontrou o olhar chocado de Guilherme Montano. O tempo parou. O mundo inteiro parou. O sangue subiu ao rosto de Luísa como uma onda escarlate. Por um instante, que pareceu uma eternidade, ela permaneceu imóvel, seus olhos arregalados, encontrando o olhar penetrante de Guilherme Montano. O homem mais poderoso da empresa estava ali, na porta, observando-a em seu momento mais íntimo e vulnerável. Eu sinto muito, Sr. Montano. Ela gaguejou, correndo para pegar os sapatos e a bolsa. Suas mãos tremiam enquanto tentava se recompor, passando os dedos pelos cabelos na tentativa desesperada de prendê-los novamente. Eu não sabia que tinha alguém aqui. Vou sair imediatamente. Guilherme deu um passo para dentro da sala, sua voz mais suave do que ela jamais havia ouvido. Não precisa se desculpar. Eu não sabia que você dançava. Não é nada profissional, ela murmurou, evitando seu olhar enquanto calçava os sapatos rapidamente. Foi um descuido meu usar o espaço da empresa. Não vai acontecer de novo, Luísa. A forma como ele disse seu nome fez com que ela parasse, surpreendida. Ele sabia seu nome. Foi extraordinário. Ela ergueu os olhos, procurando por qualquer sinal de sarcasmo ou zombaria, mas encontrou apenas uma intensidade que a fez sentir-se ainda mais exposta. Havia algo no olhar dele que ela não conseguia decifrar. Uma espécie de fome, como se ele tivesse visto algo que há muito tempo procurava sem saber. Obrigada. Senhor, ela murmurou, dirigindo-se rapidamente à porta. Boa noite. Guilherme ficou parado no centro da sala vazia por longos minutos depois que ela se foi, ainda ouvindo o eco de seus passos pelo corredor. A imagem de Luísa dançando estava gravada em sua mente como fogo, cada movimento repleto de uma paixão genuína que ele havia esquecido que existia. Pela primeira vez em anos, algo havia penetrado sua armadura cuidadosamente construída.
Nos dias seguintes, Guilherme se descobriu procurando por ela pelos corredores. Observava-a discretamente durante as reuniões, notando detalhes que antes passavam despercebidos. A forma como ela mordia levemente o lábio quando concentrada, como seus dedos tamborilavam silenciosamente sobre a mesa, seguindo um ritmo que só ela ouvia. A graciosidade natural com que se movia mesmo em suas roupas discretas. Luísa, por sua vez, sentia o peso de seu olhar como uma presença física. Cada vez que o via aproximar-se de seu andar, seu coração disparava. Ela começou a usar rotas alternativas pelos corredores, almoçava em horários diferentes, fazia qualquer coisa para evitar encontrá-lo. A vergonha do que havia acontecido a consumia, mas havia algo mais perturbador. A forma como ele havia olhado para ela, como se ela fosse algo precioso, algo que valia a pena ver. Durante uma reunião de departamento, Guilherme apareceu inesperadamente para discutir as metas do trimestre. Luísa manteve os olhos fixos em suas anotações, mas podia sentir seu olhar sobre ela. Quando a reunião terminou e todos se levantaram para sair, ele a chamou. Senhorita Ramos, poderia ficar um momento? O escritório esvaziou rapidamente, deixando-os sozinhos. Marina, sua supervisora, lançou um olhar curioso antes de fechar a porta atrás de si. Luísa permaneceu de pé ao lado de sua cadeira, as mãos entrelaçadas à frente do corpo. Sente-se, por favor, Guilherme disse. Sua voz gentil, mas autoritária. Ela obedeceu, mas manteve a postura rígida, os olhos fixos nas mãos sobre o colo. Há quanto tempo você dança? Ele perguntou, surpreendendo-a com a pergunta direta. Desde criança, ela respondeu baixinho. Mas não é algo sério. É apenas um hobby. Um hobby, ele repetiu. A palavra como se ela tivesse gosto amargo. O que eu vi naquela sala não era um hobby, Luísa. Era arte. Ela finalmente ergueu os olhos, encontrando os dele. Havia uma sinceridade ali que a desconcertou. O senhor não entende? Eu sou apenas uma funcionária. Pessoas como eu não. Pessoas como você, o quê? Guilherme se inclinou para a frente, sua voz baixa, mas intensa. Não merecem sonhar? Não merecem ser vistas? O silêncio entre eles vibrava com uma tensão elétrica. Luísa sentia como se ele estivesse vendo através de todas as suas defesas, chegando a partes de si mesma que ela mantinha cuidadosamente escondidas. Era aterrorizante e ao mesmo tempo emocionante. Eu preciso voltar ao trabalho, ela disse finalmente, levantando-se rapidamente. Claro, Guilherme também se levantou, mas não se afastou quando ela passou por ele em direção à porta. Por um momento, eles ficaram muito próximos, e ela pôde sentir o aroma de seu perfume caro, a presença magnética que o tornava tão poderoso. Luísa? Ela parou, a mão na maçaneta, sem se virar. A empresa está organizando um evento de responsabilidade social. Um projeto para apoiar artes comunitárias. Sua voz era cuidadosamente controlada, profissional. Estou procurando alguém para coordenar a parte artística. Alguém que entenda realmente de dança. Luísa se virou lentamente, seus olhos arregalados. Senhor Montano, eu não posso... Pense sobre isso. Ele se dirigiu à janela, dando-lhe espaço para respirar. Seria uma promoção temporária, com aumento salarial correspondente. E você teria total autonomia criativa. Por que eu? Ela perguntou, sua voz quase um sussurro. Guilherme a olhou por cima do ombro, e naquele olhar ela viu algo que a fez tremer. Porque você tem algo que não pode ser ensinado nem comprado. Você tem alma. Luísa saiu da sala com as pernas trêmulas, a proposta ecoando em sua mente. Era impossível, era loucura. Era uma oportunidade que poderia mudar sua vida completamente. Mas também era perigosa, de uma forma que ela ainda não conseguia nomear. Naquela noite, em seu pequeno apartamento na Zona Leste, ela se olhou no espelho embaçado do banheiro. Pela primeira vez em anos, tentou se ver através dos olhos de outra pessoa, através dos olhos dele, e por um momento assustador e maravilhoso, ela quase conseguiu ver a mulher que ele havia visto dançando. Na manhã seguinte, uma pasta com a proposta detalhada do projeto estava sobre sua mesa.
junto com um bilhete escrito à mão em papel timbrado. A resposta não precisa ser agora, mas quando você decidir, saiba que eu acredito em você. GM. Luísa segurou o papel com mãos trêmulas, sentindo que estava à beira de um precipício. Saltar significaria deixar para trás a segurança de sua invisibilidade, mas também poderia significar voar. Luísa passou 3 dias evitando a pasta sobre sua mesa, como se ela fosse uma bomba pronta para explodir sua vida, cuidadosamente organizada. Durante as noites, ela dançava com uma intensidade quase desesperada, tentando encontrar nas piruetas e saltos a coragem que lhe faltava durante o dia. Na 4ª manhã, Marina apareceu em seu cubículo com um sorriso que não chegava aos olhos. Parabéns, Luísa. Soube que o Sr. Montano ofereceu a você a coordenação do projeto social. Sua voz carregava uma acidez mal disfarçada. Deve ter sido interessante a forma como você conseguiu chamar a atenção dele. O sangue de Luísa ferveu. Ela nunca havia se defendido das insinuações maldosas das colegas, sempre preferindo a invisibilidade ao confronto. Mas algo havia mudado nela desde aquela noite na sala de treinamento. Talvez fosse a forma como Guilherme havia olhado para ela, como se ela valesse alguma coisa. Aceito a proposta, ela disse, surpreendendo a si mesma com a firmeza em sua voz. 2 horas depois, Luísa se encontrava no 27º andar, em uma sala de reuniões com vista panorâmica de São Paulo. Guilherme estava de pé junto à janela, observando o movimento caótico da cidade lá embaixo. Quando ela entrou, ele se virou e ela notou algo diferente em sua expressão, um alívio sutil, como se ele não tivesse certeza de que ela viria. Você aceitou, ele disse. E não era uma pergunta. Sim, Luísa colocou a pasta sobre a mesa de mogno, suas mãos tremendo ligeiramente. Mas preciso que entenda uma coisa, Sr. Montano. Eu não sei por que o senhor escolheu a mim, mas vou dar o meu melhor neste projeto. Mesmo que você não seja o quê? Ele se aproximou, parando a uma distância respeitosa, mas sua presença ainda era magnética. Mesmo que eu não seja como as outras mulheres do seu mundo, ela terminou, encontrando seus olhos. Guilherme ficou em silêncio por um longo momento, estudando seu rosto. Luísa, você tem ideia de quantas mulheres do meu mundo eu conheço que são vazias por dentro? Que usam máscaras tão perfeitas que nem elas mesmas sabem mais quem realmente são? Havia uma amargura em sua voz que ela nunca havia ouvido antes. Pela primeira vez, ele não parecia o CEO implacável, mas apenas um homem cansado de algo que ela não conseguia compreender totalmente. Eles passaram as próximas semanas trabalhando juntos, e Luísa descobriu camadas de Guilherme que a mídia jamais mostrara. Ele era exigente, sim, mas também incrivelmente atencioso aos detalhes que realmente importavam. Quando ela sugeriu incluir crianças de comunidades carentes no projeto, ele não apenas aprovou, mas pessoalmente garantiu que transporte e alimentação fossem fornecidos. Como você aprendeu tanto sobre negócios? Ela perguntou certa tarde, depois que ele havia reestruturado completamente o orçamento para maximizar o impacto social. Necessidade, ele respondeu simplesmente, mas havia sombras em seus olhos. Quando você cresce sabendo que cada decisão errada pode significar perder tudo, você aprende rápido. Era a primeira vez que ele mencionava algo sobre seu passado, e Luísa sentiu que havia uma história ali, camadas de dor cuidadosamente escondidas sob o verniz do sucesso. Durante suas reuniões, ela começou a notar pequenas coisas, como ele nunca mencionava família, além de compromissos de negócios, como seu escritório, apesar de luxuoso, não tinha uma única foto pessoal, como ele trabalhava até tarde todas as noites, como se estivesse fugindo de algo. E você? Ele perguntou certo dia, enquanto revisavam os perfis dos estúdios de dança que participariam do projeto. Como uma mulher com tanto talento acaba escondida em um cubículo? Luísa hesitou, seus dedos brincando nervosamente com a caneta. Era uma história que ela nunca havia contado para ninguém,
Mas havia algo na forma como ele esperava, paciente e sem julgamento, que a fez querer falar. Meu pai morreu quando eu tinha 15 anos, ela começou, sua voz baixa. Ele era músico, tocava em bares e pequenos shows. Minha mãe sempre disse que ele morreu seguindo sonhos impossíveis, deixando-nos sem nada. Ela pausou, as memórias trazendo uma dor familiar. Depois do funeral, ela queimou todos os CDs dele, todas as partituras. Disse que arte era coisa de vagabundo, que eu precisava ser prática se não quisesse acabar como ele. Guilherme se inclinou para frente, sua atenção total focada nela. Mas você continuou dançando, escondido. Durante anos escondido, Luísa sorriu tristemente. Aprendi que sonhar era perigoso, que era melhor ser invisível do que correr o risco de decepcionar ou ser decepcionada. E agora? Ele perguntou, sua voz suave como veludo. Agora eu não sei mais, ela admitiu, encontrando seus olhos. Você está me fazendo questionar tudo o que eu acreditava sobre mim mesma. O silêncio que se seguiu estava carregado de eletricidade. Guilherme se levantou lentamente e caminhou até a janela, as mãos nos bolsos. Luísa podia ver a tensão em seus ombros, como se ele estivesse lutando uma batalha interna. Luísa, ele disse finalmente sem se virar. Há algo que você precisa saber sobre mim. Ela esperou, o coração batendo forte no peito. Eu não sou um homem fácil de amar, ele continuou, sua voz baixa e controlada. Meu último relacionamento. Ela tentou me chantagear. Ameaçou destruir minha empresa se eu não me casasse com ela. Ele riu amargamente. Descobri que tudo havia sido planejado desde o início. Ela se aproximou de mim, seguindo as instruções de um competidor. Luísa sentiu algo gelado descer por sua espinha. A vulnerabilidade na voz dele era quase palpável. Desde então, eu me convenci de que era melhor estar sozinho, mais seguro. Ele finalmente se virou para ela e havia uma intensidade em seus olhos que a fez tremer. Até ver você dançar naquela sala. Guilherme, ela começou, mas ele ergueu a mão. Eu não deveria estar te contando isso. Não deveria estar sentindo o que estou sentindo. Ele se aproximou, parando a apenas alguns passos dela. Mas quando estou com você, pela primeira vez em anos, eu esqueço de ter medo. O telefone de Guilherme tocou, quebrando o momento. Ele atendeu, sua expressão mudando gradualmente enquanto ouvia. Entendo, ele disse finalmente. Não, eu lido com isso pessoalmente. Quando desligou, havia uma tensão nova em seu rosto. O que foi? Luísa perguntou. A imprensa descobriu sobre o projeto e sobre você. Seus olhos encontraram os dela, carregados de uma preocupação que ela nunca havia visto. Eles querem saber quem é a misteriosa funcionária que conquistou a confiança de Guilherme Montano. A sala de conferências principal da Montano Tech fervilhava com jornalistas, investidores e personalidades da elite paulistana. Guilherme ajustou o microfone no pódio, observando os flashes das câmeras enquanto se preparava para apresentar oficialmente o projeto Arte em Comunidade. Luísa estava nos fundos da sala, tentando se tornar parte da parede, mas seus olhos não conseguiam desviar dele. Nas últimas semanas, trabalhar tão próximo havia se tornado uma doce tortura. O projeto Arte em Comunidade representa mais do que responsabilidade social. Guilherme começou, sua voz firme ecoando pela sala. Representa a nossa crença de que o talento não conhece fronteiras sociais e que nossa responsabilidade como empresa é criar pontes, não muros. Luísa sentiu seu coração acelerar. Cada palavra dele parecia dirigida a ela, uma declaração pública de tudo que haviam descoberto juntos nas últimas semanas. Ela notou alguns olhares curiosos sendo dirigidos em sua direção. Claramente, alguns jornalistas já haviam feito sua lição de casa. Para demonstrar o tipo de talento que este projeto pretende apoiar, Guilherme continuou, convidamos alguns artistas da comunidade para uma apresentação especial. As luzes se apagaram parcialmente.
e um grupo de 5 dançarinos adolescentes da periferia entrou no espaço improvisado no centro da sala. Luísa havia trabalhado com eles durante 2 semanas, ajudando a criar uma coreografia que contasse a história de superação através da arte. Seu coração se encheu de orgulho ao vê-los tomar posição. A música começou, mas algo estava errado. O som saía distorcido, falhando intermitentemente. Os jovens dançarinos se entreolharam perdidos. Luísa viu o pânico em seus olhos, a mesma vulnerabilidade que ela conhecia tão bem. Murmúrios começaram a se espalhar pela audiência. Problemas técnicos, alguém sussurrou. Que amadorismo! Guilherme tentou manter a compostura, sinalizando para a equipe técnica, mas o dano estava sendo feito. Ela podia ver a frustração crescendo em seu rosto. Anos de perfectibilidade sendo ameaçados por uma falha de som. Foi então que Luísa fez algo que jamais imaginou que seria capaz. Sem pensar nas consequências, ela se levantou e caminhou até o centro da sala. Centenas de olhos se voltaram para ela, flashes de câmeras explodindo como pequenos sóis. Seu coração batia tão forte que ela tinha certeza de que todos podiam ouvir. Com licença, ela disse, sua voz surpreendentemente firme para alguém que estava tremendo por dentro. A dança não precisa de música perfeita. Ela precisa apenas de um coração que pulse no ritmo certo. Ela se virou para os jovens dançarinos, vendo o reconhecimento em seus olhos. Eles a conheciam, confiavam nela. Luísa começou a bater palmas em um ritmo suave e constante, criando sua própria música. Sua voz se elevou, cantarolando uma melodia simples que ecoou pela sala silenciosa. Sigam-me. Ela sussurrou para os dançarinos, e então fez algo que mudaria sua vida para sempre. Luísa começou a dançar. Não a dança contida e cuidadosa que ela praticava escondida, mas a dança que vinha de suas entranhas, de anos de sonhos reprimidos, de toda a paixão que ela havia mantido trancada. Seus movimentos contavam a história que ela nunca havia tido coragem de falar. A menina que perdeu o pai músico, que aprendeu a se esconder, que encontrou na dança sua única forma de voz. Os jovens dançarinos se juntaram a ela, seguindo sua liderança, criando uma coreografia espontânea que era mais poderosa do que qualquer apresentação ensaiada. A sala ficou completamente silenciosa, exceto pelo som rítmico das palmas de Luísa e o sussurro suave de seus pés descalços. Quando havia retirado os sapatos, ninguém percebeu. Guilherme ficou imóvel atrás do pódio, observando a mulher que ele havia visto escondida se transformar em algo magnífico diante de centenas de pessoas. Ela não estava mais dançando apenas com o corpo, mas com a alma inteira. E cada pessoa naquela sala podia sentir sua verdade. Quando a improvisação chegou ao fim, o silêncio se estendeu por segundos que pareceram eternos. Então, uma salva de palmas ecoou pela sala, crescendo até se tornar uma ovação. Jornalistas rabiscavam furiosamente em seus blocos, fotógrafos disparavam sequências intermináveis de fotos. Luísa permaneceu parada no centro da sala, de repente se dando conta do que havia feito. O sangue drenou de seu rosto quando ela viu todas as câmeras apontadas para ela. Quando percebeu que havia acabado de se expor da forma mais vulnerável possível diante das pessoas mais poderosas de São Paulo. Senhora! Um jornalista se levantou, gravador em punho. Poderia nos dizer seu nome? Luísa Ramos. Guilherme respondeu antes que ela pudesse falar, deixando o pódio e caminhando até ela. Coordenadora artística do projeto e uma das dançarinas mais talentosas que já tive o privilégio de conhecer. Ele parou ao lado dela e Luísa sentiu a força de sua presença como uma âncora. Mas quando seus olhos encontraram os dele, ela viu algo que a fez tremer. Não era apenas admiração ou orgulho profissional. Era algo muito mais profundo e perigoso. Senhor Montano, outro jornalista gritou. Há quanto tempo a senhorita Ramos trabalha com o senhor?
Ela é a inspiração por trás deste projeto? A arte sempre foi inspiração para este projeto. Guilherme respondeu diplomaticamente, mas sua voz carregava uma intensidade que não passou despercebida pelos jornalistas experientes. E a senhorita Ramos demonstrou hoje exatamente o tipo de talento autêntico que queremos apoiar. Mais perguntas começaram a ser gritadas, flashes disparavam sem parar. Luísa se sentiu zonza, sobrecarregada pela atenção súbita. Guilherme percebeu seu desconforto e, em um gesto que seria analisado pela mídia nos próximos dias, colocou a mão gentilmente em suas costas, guiando-a para fora do centro das atenções. O coquetel está servido no salão adjacente, ele anunciou. Obrigado a todos pela presença. Enquanto a multidão se dispersava, ainda zumbindo com comentários sobre a apresentação inesperada, Guilherme levou Luísa para seu escritório particular. Assim que a porta se fechou, ela se virou para ele, os olhos brilhando com uma mistura de adrenalina e pânico. O que eu fiz? Ela sussurrou. Guilherme, o que eu acabei de fazer? Você foi magnífica, ele disse, se aproximando dela. Você salvou a apresentação, impressionou cada pessoa naquela sala e mostrou a eles o que eu tenho visto desde aquela primeira noite. Você não entende, ela disse, começando a andar de um lado para o outro. Eu me expus completamente. Amanhã meu rosto vai estar em todos os jornais. Pessoas vão fazer perguntas, vão querer saber quem eu sou, de onde venho. E isso é ruim porque eu não sou como você. Ela explodiu, parando diante dele. Eu moro em um apartamento de 2 cômodos na Zona Leste. Pego 2 conduções para chegar aqui, compro roupa em brechó e agora, de alguma forma, estou no centro de um projeto milionário, sendo fotografada ao lado do CEO mais poderoso de São Paulo. Guilherme deu 2 passos, eliminando a distância entre eles. Luísa, olhe para mim. Ela ergueu os olhos relutantemente. Você acha que eu me importo de onde você vem ou onde mora? Sua voz era baixa, intensa. Você acha que eu me importo com que tipo de roupa você usa, quando o que está por baixo dela é a alma mais bela que eu já encontrei? O ar entre eles vibrava com eletricidade. Luísa podia sentir o calor emanando de seu corpo. Podia ver as emoções passando por seus olhos como tempestades. Guilherme, ela sussurrou, mas não conseguiu terminar a frase. Ele ergueu a mão lentamente, tocando suavemente seu rosto. Quando você dançou hoje, não foi apenas para salvar a apresentação. Você dançou por mim. Eu vi nos seus olhos. Era verdade, e ambos sabiam disso. Naquele momento, no centro da sala cheia de estranhos, ela havia dançado para ele, derramando seus sentimentos em cada movimento. Isso não pode acontecer, ela disse, mas sua voz não carregava convicção. Por que não? Porque você é Guilherme Montano e eu sou apenas... Ele silenciou suas palavras, colocando gentilmente o polegar sobre seus lábios. Você é Luísa, e isso é tudo que importa para mim. O telefone em sua mesa começou a tocar insistentemente, quebrando o momento. Guilherme o ignorou por alguns segundos, mas o som persistiu. Atenda, Luísa sussurrou, dando um passo para trás. Ele atendeu, sua expressão mudando rapidamente conforme ouvia. Entendo. Sim, eu vi as fotos. Não, sem comentários por enquanto. Ele desligou e se virou para ela, preocupação evidente em seu rosto. O que foi? Ela perguntou, embora já soubesse que não queria ouvir a resposta. As fotos da apresentação já estão circulando nas redes sociais. Você e eu juntos. Ele pausou, passando a mão pelo cabelo. Luísa, eles estão especulando sobre nossa relação. Sobre nós. A realidade caiu sobre ela como água gelada. Ela havia se exposto, sim, mas mais do que isso, havia exposto os dois. E agora, querendo ou não, eles estavam sob os holofotes. Suas vidas privadas se tornando entretenimento público. Eu preciso ir, ela disse. Pegando sua bolsa, Luísa, espere. Mas ela já estava saindo, sabendo que a partir daquele momento, nada mais seria simples. Eles haviam cruzado uma linha que não podia ser desfeita, e as consequências estavam apenas começando.
Os 3 dias seguintes à apresentação foram um furacão para Luísa. Sua foto estava em todos os sites de fofoca de São Paulo, com manchetes que variavam de "A Cinderela da Montano Tech" a "Quem é a misteriosa dançarina que conquistou o magnata?". Ela havia se tornado um fenômeno da internet da noite para o dia, e cada passo que dava era seguido por olhares curiosos e sussurros. Luísa Ramos, 26 anos, assistente administrativa promovida a coordenadora artística. Marina lia em voz alta no refeitório, o celular na mão e um sorriso venenoso nos lábios. Interessante como algumas pessoas conseguem promoções tão rápidas. Luísa manteve os olhos fixos no seu sanduíche, sentindo as bochechas queimarem. Cada conversa parava quando ela passava. Cada olhar carregava julgamento. O pior era que, no fundo, uma parte dela se perguntava se eles não tinham razão. Como uma funcionária comum havia chegado tão longe tão rápido? Guilherme, por sua vez, enfrentava suas próprias tempestades. Em seu escritório, Roberto, seu assistente, depositou uma pilha de recortes de jornal e printouts de sites sobre sua mesa. A família Almeida ligou 3 vezes hoje. Roberto relatou, claramente desconfortável. Dona Helena quer marcar um almoço urgente. Guilherme nem ergueu os olhos dos documentos. Helena Almeida era a matriarca da família, que controlava o 2º maior conglomerado de comunicações do país. Mais importante, era a mãe de Isabela Almeida, sua ex-noiva. O relacionamento que havia terminado de forma espetacular 2 anos antes, quando descobriu que ela estava tentando vender informações confidenciais de sua empresa para competidores. "Cancele", ele disse secamente. "Senhor, com todo respeito", ela foi bem insistente. Mencionou que seria melhor conversarem antes que certas informações se tornassem públicas. Aquilo fez Guilherme levantar os olhos. Que informações? Antes que Roberto pudesse responder, a porta do escritório se abriu sem cerimônia. Isabela Almeida entrou como se ainda fosse dona do lugar, seus saltos Louboutin clicando contra o piso de mármore. Ela estava exatamente como Guilherme se lembrava. Loira platinada impecável, vestido de grife que custava mais do que o salário anual de Luísa, e um sorriso que não chegava aos olhos azuis glaciais. "Guilherme, e querido", ela ronronou, dispensando Roberto com um aceno. "Você não parece feliz em me ver." "Isabela." Ele se levantou, mantendo a mesa entre eles. "O que você quer?" Direto ao ponto, como sempre. Ela se sentou na poltrona de couro sem ser convidada, cruzando as pernas elegantemente. "Vim falar sobre sua nova protegida. Luísa não é assunto seu." "Ah, mas é." Isabela tirou o celular da bolsa Hermès, deslizando o dedo pela tela. "Você viu as especulações online? Cinderela corporativa está trending. As pessoas estão se perguntando como uma simples assistente conseguiu não apenas uma promoção meteórica, mas também o coração do solteiro mais cobiçado de São Paulo. Chega ao ponto... Isabela, o ponto, meu querido, é que contratei uma equipe de investigadores." Seu sorriso se alargou, revelando dentes perfeitamente alinhados. "E descobrimos coisas muito interessantes sobre a pequena Luísa." Guilherme sentiu algo gelado descer por sua espinha. "Do que você está falando?" Isabela tirou uma pasta da bolsa, colocando-a sobre a mesa com um gesto teatral. "Sabia que a mãe dela teve problemas com drogas? Que elas foram despejadas 3 vezes nos últimos 5 anos? Que Luísa mentiu no currículo sobre sua formação? Você está blefando." "Estou? Aqui estão as fotos." Ela abriu a pasta, revelando fotografias de uma mulher mais velha, visivelmente fragilizada, entrando em uma clínica de reabilitação. Dona Carmen Ramos, internada por overdose de cocaína no ano passado. Luísa pagou o tratamento com empréstimos que ainda está quitando. Guilherme pegou as fotos, sentindo a raiva crescer em seu peito. "Como você conseguiu isso?" "Dinheiro abre muitas portas, querido. Até nos arquivos médicos mais confidenciais." Isabela se inclinou para a frente. "Imagine o que a imprensa faria com essas informações."
A Cinderela da Montano Tech, filha de viciadamente sobrepassado. Sua reputação ficaria em farrapos. O que você quer, Isabela? Você, de volta. Sua voz perdeu toda a pretensão, revelando uma necessidade crua. Eu cometi erros, Guilherme. Erros que me custaram o homem que eu amava. Mas 2 anos é tempo suficiente para aprender com os erros. Você me traiu. Tentou destruir minha empresa. E você me destruiu em troca. Ela se levantou bruscamente, a máscara de frieza caindo. Você me expôs publicamente, arruinou minha reputação. Tive que me reconstruir do zero. E agora quer se vingar através de Luísa? Não é vingança. É justiça. Isabela se recompôs, alisando o vestido. Você tem 48 horas para terminar qualquer coisa que tenha com essa garota e anunciar nosso noivado. Caso contrário, essas fotos e muito mais vão parar nas mãos de cada jornalista da cidade. Vá para o inferno. Isabela, talvez eu vá, mas vou levar sua pequena dançarina comigo. Ela se dirigiu à porta, pausando antes de sair. Ah, e Guilherme, não tente me intimidar ou usar seus advogados. Tenho cópias de tudo guardadas em local seguro. E minha família tem influência suficiente para garantir que essas informações se espalhem, mesmo que algo aconteça comigo. A porta se fechou com um clique suave, deixando Guilherme sozinho com as fotografias espalhadas sobre sua mesa. Ele se deixou cair na cadeira, passando as mãos pelo rosto. Isabela havia encontrado a única arma que poderia usar contra ele, Luísa. Enquanto isso, no 19º andar, Luísa tentava se concentrar em seu trabalho quando seu celular vibrou. Era uma mensagem de um número desconhecido, contendo apenas um link. Hesitante, ela clicou. Era um site de fofocas com uma manchete que fez seu sangue gelar. Exclusivo. Fotos íntimas da nova paixão de Guilherme Montano revelam um passado sombrio da família. Não havia fotos íntimas reais, mas as imagens de sua mãe entrando na clínica estavam lá, junto com detalhes sobre suas dificuldades financeiras, sobre como havia mentido, sobre ter completado a faculdade. Tudo estava exposto, distorcido para parecer sórdido e calculista. Seu telefone tocou. Era um número que ela não reconhecia. Alô? Luísa Ramos. A voz era feminina, suave, mas com uma frieza subjacente. Sim, meu nome é Isabela Almeida. Acho que precisamos conversar. Eu não entendo sobre Guilherme e sobre como você está prestes a destruir tanto a vida dele quanto a sua própria. Uma pausa. Podemos nos encontrar hoje à tarde? Digamos no café do Shopping Iguatemi às 5 horas? Eu não sei quem você é. Sou a mulher que quase se casou com Guilherme Montano e sou a única pessoa que pode protegê-la do que está por vir. A ligação se encerrou, deixando Luísa com as mãos tremendo e o coração disparado. Ela olhou ao redor do escritório, notando que várias pessoas estavam sussurrando e olhando em sua direção. Alguns seguravam celulares, claramente lendo a matéria que havia acabado de descobrir. Às 5 horas, Luísa se encontrou sentada em um café elegante, vestindo sua melhor roupa, uma blusa branca simples e saia preta que, de repente, pareciam patéticas comparadas ao ambiente luxuoso. Quando Isabela chegou, a diferença entre elas ficou ainda mais evidente. Era como se 2 espécies diferentes se encontrassem. Você é mais bonita do que nas fotos, Isabela disse, se sentando graciosamente. Entendo o apelo. O que você quer? Luísa foi direta, suas defesas erguidas. Evitar que vocês dois se destruam mutuamente. Isabela pediu um expresso ao garçom, antes de continuar. Você leu a matéria? Como você conseguiu essas informações? Isso é irrelevante. O que importa é o que acontece agora. Isabela se inclinou para a frente. Luísa, você parece ser uma garota doce, ingênua, mas doce. Então vou ser honesta com você, de uma forma que Guilherme provavelmente não está sendo. O que quer dizer? Homens como Guilherme Montano não se casam com garotas como você. Eles brincam com vocês, se divertem com a novidade e depois voltam para o mundo onde pertencem. Sua voz era gentil, quase maternal.
E quando isso acontece, quem sai machucada é sempre a garota. Você não me conhece. Não, mas conheço ele. Conheço o mundo dele, a pressão que ele enfrenta, as expectativas. Isabela pausou quando o garçom trouxe seu café. Guilherme precisa se casar com alguém que possa ser um ativo para sua empresa. Alguém que entenda as regras do jogo. Você é uma responsabilidade. Cada palavra era como uma facada, principalmente porque ecoava os próprios medos de Luísa. O que você está propondo? Que você se afaste, voluntariamente, com dignidade. Isabela tirou um envelope da bolsa. Este cheque cobrirá as dívidas de sua mãe e lhe dará um novo começo. Em qualquer lugar que escolher. Paris, Nova York, onde quiser estudar dança. Luísa olhou para o envelope sem tocá-lo. E em troca, você desaparece da vida de Guilherme hoje. E se eu não aceitar? O sorriso de Isabela se endureceu. Então, amanhã de manhã, todos os jornais do país vão ter uma matéria muito detalhada sobre como uma jovem oportunista usou o problema de drogas da mãe para manipular emocionalmente um homem poderoso e conseguir uma posição que não merecia. Isso não é verdade. A verdade é irrelevante, querida. O que importa é a percepção. E eu tenho recursos suficientes para garantir que a percepção seja exatamente o que eu quiser que seja. Luísa se levantou, as pernas trêmulas. Preciso pensar. Claro, você tem até amanhã de manhã. Isabela terminou seu café calmamente. E Luísa, não conte a Guilherme sobre nossa conversa. Seria imprudente. Saindo do café, Luísa sentiu como se estivesse caminhando em um pesadelo. Seu celular vibrava constantemente com ligações de números desconhecidos. Provavelmente, jornalistas querendo comentários. O mundo que havia se aberto para ela 3 semanas antes estava desmoronando. E ela se via exatamente onde sempre estivera, sozinha, vulnerável e completamente fora de seu lugar. Naquela noite, em seu pequeno apartamento, ela olhou para sua mãe dormindo no sofá-cama, finalmente limpa depois de meses de tratamento, e soube que qualquer escolha que fizesse mudaria suas vidas para sempre. Do lado de fora, um carro com vidros escuros estava estacionado e ela sabia que estava sendo observada. O telefone tocou. Era Guilherme. Luísa, precisamos conversar. Eu sei, ela sussurrou, fechando as cortinas. Eu sei. Luísa não dormiu durante a noite inteira. Às 6 da manhã, ela já estava vestida e resolvida. Não podia aceitar o dinheiro de Isabela, mas também não podia permitir que a vida de Guilherme fosse destruída por sua causa. Havia apenas uma opção: contar a verdade e deixar que ele decidisse. Ela chegou ao prédio da Montano Tech antes das 7, usando o cartão de acesso que Guilherme havia dado a ela para o projeto. O 27º andar estava vazio, apenas as luzes de emergência iluminando os corredores. Ela se dirigiu ao escritório dele, sabendo que ele sempre chegava cedo. Guilherme estava de pé junto à janela, ainda vestindo o mesmo terno do dia anterior. Parecia não ter dormido também. Quando ouviu a porta se abrir, se virou, e Luísa viu que ele segurava as mesmas fotografias que Isabela havia mencionado. Você veio cedo, ele disse. Sua voz estranhamente controlada. Guilherme, preciso te contar algo. Sobre Isabela, sobre ontem. Ela começou, mas ele a interrompeu. Eu sei sobre o encontro no café. Luísa sentiu o sangue gelar. Como você... Tenho seguranças, Luísa. Quando a situação se tornou pública, eu precisei proteger meus interesses. Ele colocou as fotos sobre a mesa. A questão é, por que você não me contou? Eu vim aqui exatamente para isso. Ela me chantageou, diz que ia destruir sua reputação se eu não me afastasse de você. E o que você respondeu? Que precisava pensar. Guilherme assentiu lentamente, mas havia algo frio em seus olhos. E pensou? Sim, vim aqui para dizer que não vou aceitar o dinheiro dela, não vou me deixar intimidar. Luísa se aproximou da mesa.
Mas também vim para dizer que talvez ela tenha razão sobre uma coisa. Talvez eu seja mesmo uma responsabilidade para você. Luísa, não, deixe-me terminar. Suas mãos tremiam, mas sua voz estava firme. Eu te amo, Guilherme. Me apaixonei por você de uma forma que nem sabia que era possível. Mas olhe para tudo isso. Ela gesticulou para as fotos. 3 semanas comigo e sua vida virou um escândalo. Sua ex-noiva está usando minha família como arma contra você. Isso é o que eu trouxe para sua vida. Você trouxe luz para minha vida, ele disse, se aproximando dela. Pela primeira vez em anos eu me senti vivo. E agora? Como você se sente agora, vendo essas fotos da minha mãe, sabendo que menti no meu currículo, que não sou a pessoa que você pensou que eu era? Guilherme parou a poucos centímetros dela. Você é exatamente quem eu pensei que fosse. Uma mulher corajosa que fez o que precisava fazer para cuidar de quem ama. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Luísa. Então lute comigo. Vamos enfrentar isso juntos. Ele ergueu as mãos para tocar seu rosto, mas antes que pudesse fazer isso, a porta do escritório se abriu. Roberto entrou, seguido por 2 homens de terno que Luísa não reconhecia. Senhor Montano, desculpe interromper, mas... Roberto parou ao ver Luísa. Talvez seja melhor discutirmos isso em particular. Pode falar, Guilherme disse, não tirando os olhos de Luísa. São os investigadores que o senhor contratou. Eles encontraram informações adicionais. Um dos homens se adiantou, entregando uma pasta a Guilherme. Senhor Montano, descobrimos algumas inconsistências na história da senhorita Ramos. Luísa franziu o senho. Que inconsistências? Guilherme abriu a pasta, sua expressão mudando gradualmente. Luísa, quando você começou a trabalhar aqui? Há 8 meses. Por quê? E quando sua mãe foi internada pela primeira vez? 9 meses atrás. Uma sensação de pânico começou a crescer no peito de Luísa. Guilherme, aonde você quer chegar? O investigador continuou. Senhor Montano, a senhorita Ramos enviou seu currículo para 23 empresas diferentes no período de 2 meses. A Montano Tech foi a única que respondeu. E isso aconteceu exatamente uma semana depois que o senhor foi capa da revista Forbes, falando sobre filantropia corporativa. O que isso quer dizer? Luísa perguntou, mas sua voz saiu mais fraca do que pretendia. Significa, disse o segundo investigador, que alguém fez uma pesquisa muito cuidadosa sobre você, senhor Montano, antes de conseguir este emprego. Guilherme levantou os olhos da pasta e Luísa viu algo morrer em seu olhar. Luísa, você pesquisou sobre mim antes de enviar o currículo? Sim, claro. Todo mundo pesquisa sobre as empresas antes de enviar currículo. Sobre a empresa ou sobre mim pessoalmente? Luísa hesitou. Era verdade que havia lido várias entrevistas dele, havia visto fotos, havia até mesmo assistido a alguns vídeos de palestras. Mas não havia sido por interesse romântico, havia sido apenas curiosidade sobre o homem poderoso que comandava a empresa onde ela queria trabalhar. Guilherme, você está insinuando que eu planejei tudo isso? Estou tentando entender como uma assistente administrativa comum conseguiu chamar minha atenção tão completamente em tão pouco tempo. A acusação atingiu Luísa como um soco no estômago. Você acha que eu usei minha mãe doente como estratégia? Que fingi ser tímida e insegura para manipular você? Eu não sei mais o que pensar. Então pense nisso, ela disse, sua voz quebrando. Se eu tivesse planejado tudo, você acha que eu teria me escondido tanto? Você acha que eu não teria tentado chamar sua atenção desde o primeiro dia? Antes que ele pudesse responder, Roberto se aproximou novamente. Senhor, há mais uma coisa. A conta bancária da senhorita Ramos recebeu um depósito de R$50 mil ontem à noite. O mundo parou. Luísa sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Isso é impossível. Eu não aceitei dinheiro nenhum. Guilherme pegou o papel que Roberto lhe entregou, vendo o extrato bancário. Lá estava, em preto e branco, um depósito substancial feito às 23h47 da noite anterior. Luísa,
Sua voz estava perigosamente baixa. Você me disse que não ia aceitar o dinheiro de Isabela. Eu não aceitei. Eu nem tenho essa quantia. Ela pegou o papel das mãos dele, estudando o extrato. Isso tem que ser um engano. Alguém manipulou isso. Ou você mentiu. De novo, a frieza em sua voz cortou mais fundo do que qualquer grito. Luísa olhou para ele, vendo a desconfiança crescer em seus olhos, vendo todas as defesas que ela havia derrubado nas últimas semanas se reconstruindo rapidamente. Você realmente acha que eu sou capaz disso? Ela sussurrou. Eu achei que Isabela não era capaz de me trair também. Foi como se ele tivesse esbofeteado ela. Luísa entendeu então que não importava o que ela dissesse, não importava como tentasse se explicar. Guilherme já havia decidido, já havia construído a narrativa em sua mente. Ela era mais uma mulher que havia tentado usá-lo. Entendo, ela disse, endireitando os ombros. Você já julgou e condenou. Luísa, se você puder explicar. Explicar o quê? Como alguém pode depositar dinheiro na minha conta sem meu conhecimento? Como posso provar que não planejei me apaixonar por você? Ela pegou sua bolsa. Não posso, Guilherme. Não posso provar sentimentos, não posso provar honestidade para alguém que já decidiu que sou culpada. Então é isso? Você vai embora? O que você esperava? Que eu implorasse. Que me humilhasse tentando provar minha inocência. Lágrimas desciam por seu rosto, mas sua voz não vacilou. Você disse que eu trouxe luz para a sua vida, mas está tão acostumado com a escuridão que prefere acreditar na mentira do que arriscar confiar na verdade. Ela se dirigiu à porta, parando apenas para se virar uma última vez. Para seu conhecimento, Guilherme, eu me apaixonei por você quando te vi naquela primeira noite, vendo você me olhar como se eu fosse algo valioso. Não por seu dinheiro, não por seu poder, mas porque você me fez sentir vista. Sua voz quebrou. Mas talvez Isabela esteja certa. Talvez homens como você realmente não consigam amar mulheres como eu. Não por não sermos dignas, mas porque vocês são covardes demais para arriscar. A porta se fechou atrás dela com um clique definitivo, deixando Guilherme sozinho com os investigadores, Roberto e o eco de palavras que se cravaram em seu peito como facas. Ele olhou para o extrato bancário em suas mãos, depois para as fotos espalhadas sobre sua mesa e pela primeira vez em anos se perguntou se havia cometido o maior erro de sua vida. Do lado de fora do prédio, Luísa parou na calçada, tentando respirar. Seu telefone vibrou. Era uma mensagem de Isabela. Obrigada por aceitar minha proposta. O dinheiro foi transferido como prometido. Tenho certeza de que tomou a decisão certa. A armadilha havia sido perfeita, calculada para destruir qualquer chance de confiança entre eles. E havia funcionado. Luísa apagou a mensagem e começou a caminhar, sabendo que estava deixando para trás não apenas um trabalho ou um projeto, mas a única pessoa que havia conseguido enxergar sua alma. E agora, por causa de manipulações e desconfianças, eles estavam mais distantes do que quando eram apenas estranhos. 2 semanas haviam se passado desde que Luísa saíra da Montano Tech e ela se sentia como um fantasma de si mesma. Havia voltado ao seu antigo trabalho em uma pequena contabilidade na Vila Madalena, onde os dias se arrastavam em planilhas infinitas e cafés requentados. Mas algo havia mudado nela. A mulher que havia dançado diante de centenas de pessoas, que havia enfrentado Guilherme Montano de igual para igual, não conseguia mais se esconder completamente. Era sexta-feira à noite, quando ela estava organizando seus papéis para ir embora, que seu telefone tocou. Número desconhecido. Alô? Luísa Ramos? A voz era masculina, formal. Sim, meu nome é Roberto Silva, assistente do senhor Montano. Podemos conversar? É importante. Luísa sentiu o coração disparar. Se é sobre o projeto, eu não tenho mais nada a ver com... Não é sobre o projeto. É sobre Isabela Almeida. Eles se encontraram em uma pequena cafeteria na Rua Augusta, longe dos círculos empresariais, onde Roberto poderia ser reconhecido.
Quando ele chegou, Luísa notou que parecia nervoso, olhando constantemente para os lados como se estivesse sendo seguido. "Obrigado por vir", ele disse, se sentando à mesa dos fundos que ela havia escolhido. "Sei que não tenho o direito de pedir nada depois do que aconteceu." "O que você quer, Roberto?" Ele suspirou, passando as mãos pelo cabelo. "Trabalho para o Sr. Montano há 8 anos. Vi ele construir aquela empresa do nada, vi ele se tornar um dos homens mais poderosos do país. Mas também vi como ele se fechou depois da traição de Isabela. E vi como você mudou isso. Nas semanas em que trabalharam juntos, ele era diferente, mais humano." Roberto se inclinou para a frente. "Luísa, ele está se destruindo. Desde que você saiu, ele mal come, mal dorme. Demitiu a equipe de investigadores, cancelou todos os compromissos sociais. Isso não é meu problema. Não é? Porque tenho a impressão de que você se importa mais do que está fingindo." Luísa desviou o olhar. Era verdade. Mesmo ferida, mesmo traída, ela ainda amava Guilherme. Ainda sonhava com ele todas as noites. Ainda se pegava olhando notícias sobre a empresa dele. "Por que está me contando isso?" ela perguntou. Roberto hesitou. Depois tirou um envelope do paletó. "Porque encontrei algo que acho que você deveria ver." Ele abriu o envelope, revelando fotografias e documentos. "Depois que você saiu, eu comecei a fazer minhas próprias investigações. Algo sobre toda aquela situação não batia." Luísa olhou para as fotos. Eram imagens de Isabela entrando e saindo de prédios, reunindo-se com homens que ela não reconhecia. "Este aqui", Roberto apontou para um homem careca de terno, "é Marcos Ferreira, diretor do Banco Central Digital. Este banco tem acesso privilegiado a sistemas bancários de várias instituições. O que isso tem a ver comigo? Isabela se encontrou com ele 3 vezes na semana em que o dinheiro apareceu na sua conta." Roberto virou a página, mostrando extratos bancários. "E olhe isso, uma transferência de R$50 mil da conta pessoal de Isabela para uma conta offshore nas Ilhas Cayman, no mesmo dia." Luísa sentiu seu coração acelerar. Ela transferiu o dinheiro para uma conta fantasma e depois usou os contatos dela para fazer parecer que o dinheiro tinha ido para você. Roberto colocou outro documento sobre a mesa. "Tenho aqui a confirmação de que sua conta bancária foi invadida digitalmente. A transferência nunca realmente aconteceu. Foi apenas uma manipulação no sistema para gerar um extrato falso." As mãos de Luísa tremiam enquanto ela folheava os documentos. "Por que você está me mostrando isso? Por que não mostrou para Guilherme?" "Porque tentei. Ele se recusa a discutir qualquer coisa relacionada a você ou Isabela. Diz que não quer ouvir teorias conspiratórias." Roberto suspirou. "Ele está convencido de que você o traiu, e essa convicção está o matando por dentro. Então não há nada que eu possa fazer." "Ah, sim." Roberto se inclinou para a frente, sua voz urgente. "Amanhã à noite é o evento anual da Associação de Empresários de São Paulo. Isabela conseguiu garantir que ela e Guilherme fossem os convidados de honra. Ela está planejando anunciar o noivado deles." Luísa sentiu como se tivesse levado um soco. "O quê?" "Ela tem pressionado ele constantemente, usando chantagem emocional, alegando que precisa dele para se recuperar dos danos que você causou à reputação dele. E ele está tão perdido que está considerando aceitar. Mas ele não a ama." "Não. Mas ele está convencido de que amor é uma ilusão perigosa, que é melhor se casar com alguém do mesmo nível social e esquecer sentimentos." Roberto pegou as mãos de Luísa. "Você precisa estar lá, precisa confrontá-los com essas evidências. Eu não posso simplesmente aparecer em um evento desses. Não sou convidada, não tenho roupas adequadas, não. Eu cuido dos detalhes." Roberto tirou outro envelope. "Convite e tudo mais. E quanto à roupa, bem, acho que sei alguém que pode ajudar." 2 horas depois, Luísa se encontrava no ateliê de Maria Fernanda, uma costureira que havia trabalhado para grandes estilistas antes de abrir seu próprio negócio.
Roberto havia explicado a situação e a mulher de 50 anos havia concordado em ajudar. Então você é a menina que conquistou o coração de gelo do Guilherme Montano, Maria disse, tomando as medidas de Luísa. Vi as fotos da apresentação. Você tem algo especial, querida. Não sei se sou especial. Só sei que não posso deixar Isabela vencer. Ah, então você vai lutar. Maria sorriu. Ótimo, porque tenho exatamente o vestido para uma guerreira. Ela desapareceu nos fundos do ateliê, voltando com um vestido que fez Luísa perder o fôlego. Era azul marinho, quase negro, com um corte elegante que realçava sua figura sem ser vulgar. O tecido parecia fluir como água, com detalhes bordados à mão que lembravam movimentos de dança. Fiz este vestido para uma cliente que nunca veio buscá-lo, Maria explicou. Acho que estava destinado a você. Naquela noite, em seu apartamento, Luísa se olhou no espelho, segurando o vestido. Por 3 semanas, ela havia sido uma pessoa diferente. Havia descoberto coragem que não sabia que possuía. Havia se apaixonado de uma forma que a transformara completamente. E agora tudo dependia de uma última jogada. Seu telefone vibrou. Uma mensagem de Roberto. Consegui mais informações. Isabela contratou um hacker para invadir não apenas sua conta, mas também para plantar evidências falsas sobre sua pesquisa sobre Guilherme. Tenho os registros. Amanhã à noite nós a destruímos. Luísa respirou fundo, sentindo uma determinação crescer em seu peito. Pela primeira vez desde que saíra da Montano Tech, ela se sentia como a mulher que havia dançado diante de centenas de pessoas. A mulher que não se esconderia mais. Na manhã seguinte, ela acordou com uma clareza cristalina sobre o que precisava fazer. Não se tratava apenas de provar sua inocência ou reconquistar Guilherme. Tratava-se de justiça. De não permitir que Isabela destruísse vidas inocentes com suas manipulações. Ela passou o dia ensaiando o que diria, organizando os documentos que Roberto havia dado a ela, preparando-se para a performance mais importante de sua vida. Porque era isso que seria, uma performance. Não de falsidade, mas de verdade absoluta. Uma chance de mostrar quem ela realmente era e expor quem Isabela realmente era. Quando a tarde chegou, Luísa estava pronta. Ela havia convocado algumas aliadas inesperadas. Carmen, sua mãe, que finalmente estava limpa e pronta para apoiar a filha. Maria Fernanda, que insistiu em fazer seu cabelo e maquiagem. E até mesmo algumas das meninas do estúdio de dança, que haviam se oferecido para ajudar de qualquer forma necessária. Você tem certeza de que quer fazer isso? Carmen perguntou, segurando as mãos da filha. Essa gente rica, eles podem ser perigosos. Tenho certeza, mãe. Pela primeira vez na vida, tenho certeza absoluta de alguma coisa. Às 7 da noite, Roberto ligou com as últimas informações. Luísa, consegui algo grande. Uma gravação de Isabela instruindo o hacker sobre como plantar as evidências falsas. Ela não sabia que estava sendo gravada. Sua voz estava tensa de excitação. É tudo que precisamos. Mas você tem que chegar lá. Tem que estar presente quando confrontarmos ela. Eu vou estar. Uma última coisa. Roberto hesitou. Guilherme não sabe de nada. Ele vai estar lá esperando uma noite normal de negócios. Ver você vai ser um choque. Eu sei. Estou contando com isso. Luísa desligou o telefone e se olhou no espelho uma última vez. O vestido azul marinho a transformava em alguém elegante e poderoso, mas eram seus olhos que mostravam a maior mudança. Não havia mais medo ali, não havia mais insegurança, apenas determinação pura. A guerra estava prestes a começar, e desta vez, Luísa não ia recuar. O Grand Ballroom do Hotel Copacabana Palace em São Paulo estava resplandecente com seus lustres de cristal e mesas adornadas com orquídeas brancas. A elite empresarial da cidade se movimentava em pequenos grupos, o som de conversas elegantes misturando-se com o tinir discreto de taças de champanhe. Guilherme estava próximo ao palco principal, impecável em seu smoking, mas seus olhos pareciam vazios.
Isabela circulava pela sala como uma rainha, vestindo um Valentino vermelho que custara mais do que o salário anual de muitas pessoas ali presentes. Ela cumprimentava cada pessoa importante, sempre mantendo Guilherme por perto, tocando seu braço possessivamente a cada oportunidade. Querido, ela sussurrou em seu ouvido, o presidente da associação vai nos chamar ao palco em 15 minutos para o anúncio. Guilherme assentiu mecanicamente. Nas últimas 2 semanas, ele havia funcionado no piloto automático, tomando decisões que sabia que eram práticas, racionais. Casar-se com Isabela fazia sentido nos papéis. Ela entendia seu mundo, suas pressões, suas necessidades sociais e profissionais. Era o que todos esperavam. Mas cada noite, quando fechava os olhos, via Luísa dançando. Via a forma como ela havia se transformado naquela sala de treinamento, a paixão pura que emanava de cada movimento. E se perguntava se havia cometido o maior erro de sua vida, Guilherme Montano. Ele se virou para ver Roberto se aproximando rapidamente, parecendo agitado e determinado de uma forma que não era comum em seu assistente sempre controlado. Roberto, o que você está fazendo aqui? Eu disse que não precisava comparecer hoje à noite. Senhor, preciso falar com o senhor. É urgente. Seja lá o que for, pode esperar até segunda-feira. Isabela interveio, colocando-se entre eles. Esta é uma noite especial. Na verdade, dona Isabela, tem tudo a ver com a senhora. Antes que qualquer um deles pudesse responder, um murmúrio começou a se espalhar pela sala. Pessoas viravam as cabeças em direção à entrada principal. Conversas paravam no meio das frases. Guilherme seguiu os olhares e sentiu como se o mundo tivesse parado. Luísa estava parada na entrada do salão. Ela usava um vestido azul marinho que fluía ao redor de seu corpo como água escura, o tecido captando a luz dos lustres e criando reflexos que pareciam movimento, mesmo quando ela estava imóvel. Seus cabelos estavam soltos, caindo em ondas suaves sobre os ombros, e havia algo em sua postura, uma confiança, uma determinação que a fazia parecer completamente diferente da assistente tímida que ele conhecera. Meu Deus! Alguém sussurrou próximo a eles. Ela, a dançarina. O que ela está fazendo aqui? Isabela sibilou, suas unhas se cravando no braço de Guilherme. Luísa começou a caminhar pela sala e foi como se ela estivesse dançando mesmo sem música. Cada passo era gracioso, proposital. Pessoas se afastavam para formar um corredor, todos querendo ver de perto a mulher que havia se tornado lenda nas últimas semanas. Ela parou a 3 metros deles, seus olhos encontrando os de Guilherme. Por um momento que pareceu eterno, o resto do salão desapareceu. Era apenas eles dois, como naquela primeira noite, quando ele a havia encontrado dançando. Boa noite, Guilherme, ela disse, sua voz clara e firme. Isabela, você não deveria estar aqui, Isabela respondeu, recuperando-se do choque inicial. Esta é uma reunião privada, apenas para convidados. Luísa sorriu, tirando um convite dourado da pequena bolsa que carregava. Sou convidada. Como você... Isabela começou, mas parou quando viu Roberto se aproximar com uma pasta na mão. Porque eu a convidei, Roberto disse calmamente. E porque ela tem algo que todos aqui precisam ouvir. Roberto, o que está acontecendo? Guilherme perguntou, sua voz baixa, mas carregada de tensão. A verdade, senhor. Algo que deveria ter descoberto há 2 semanas, mas estava ocupado demais, se punindo para ouvir. Luísa deu um passo à frente. O salão inteiro estava silencioso agora, todos os olhos fixos no drama que se desenrolava diante deles. Isabela, ela disse, sua voz ecoando pelo salão silencioso. Você é muito boa no que faz. Por pouco conseguiu destruir 2 relacionamentos de uma vez só. Eu não sei do que você está falando, Isabela respondeu, mas havia uma nota de pânico em sua voz. Não sabe? Então talvez isso refresque sua memória. Roberto abriu a pasta e retirou um pequeno gravador. Essa gravação foi feita há 3 semanas em seu escritório. Ele pressionou play.
E a voz de Isabela preencheu o salão. Preciso que você invada a conta bancária dela e crie um extrato falso mostrando um depósito de 50 mil. Faça parecer que o dinheiro veio da minha conta offshore. E plante aqueles registros de pesquisa sobre Guilherme no histórico de internet dela. Um murmúrio chocado varreu a multidão. Isabela empalideceu, mas tentou manter a compostura. Isso pode ser facilmente manipulado. Qualquer um pode criar uma gravação falsa hoje em dia. Verdade, Luísa concordou. Mas e isso? Ela acenou para Roberto, que entregou outro documento a Guilherme. Registros bancários reais, mostrando que o dinheiro nunca saiu da sua conta. Confirmação do banco de que minha conta foi invadida digitalmente. E depoimentos de 3 testemunhas que a viram se encontrando com hackers conhecidos. Guilherme olhou para os documentos, sua expressão mudando gradualmente. Luísa, isso significa que sua ex-noiva orquestrou tudo para nos separar. Luísa se virou para enfrentar Isabela diretamente. Ela sabia que não podia me comprar, então decidiu me destruir. E quase conseguiu. Você não pode provar nada. Isabela explodiu, perdendo toda a compostura. São todas teorias conspiratórias de uma oportunista desesperada. Posso sim, Luísa sorriu tristemente. Porque você cometeu um erro, Isabela. Você subestimou uma coisa. O quê? O amor. Luísa se virou para Guilherme e quando falou, foi como se só existissem os dois no salão. Você me disse uma vez que eu trouxe luz para a sua vida. Mas você trouxe algo ainda mais importante para a minha. Você me ensinou que eu merecia ser vista, que merecia ser amada. Lágrimas começaram a descer pelo rosto de Guilherme. Luísa, e por isso eu não podia simplesmente ir embora e deixar que ela vencesse. Não podia deixar que você se casasse com alguém que não te ama de verdade. Sua voz quebrou ligeiramente. Mesmo que você nunca me perdoe por ter duvidado de você, eu não podia deixar isso acontecer. Isabela tentou uma última cartada. Guilherme, não escute essa farsa. Ela está obviamente mentindo para... Chega! A voz de Guilherme ecoou pelo salão com uma autoridade que fez todos se calarem. Ele se virou para Isabela, seus olhos brilhando com uma raiva fria. Chega de mentiras, chega de manipulações. Chega de você. Ele caminhou até Luísa, parando diretamente na frente dela. Você está certa sobre uma coisa. Eu te ensinei que merecia ser vista. Mas você me ensinou algo muito mais importante. O quê? Ela sussurrou. Me ensinou que vale a pena arriscar. Que amor verdadeiro vale mais do que toda a segurança do mundo. Ele pegou suas mãos, entrelaçando os dedos. E eu quase joguei isso fora por causa do medo. Guilherme, não. Deixe-me terminar. Ele se ajoelhou no meio do salão, diante de centenas de pessoas, tirando uma pequena caixa do bolso do smoking. Luísa Ramos, você me ensinou a viver de novo. Me ensinou que existe beleza no mundo que não pode ser comprada ou controlada. Me ensinou que a alma é mais importante que qualquer outra coisa. O salão inteiro prendeu a respiração. Quer se casar comigo? Luísa olhou para ele. Lágrimas escorrendo livremente pelo seu rosto. Guilherme, E antes que você diga qualquer coisa sobre não ser do meu mundo ou não ser adequada, ele continuou, um sorriso crescendo em seu rosto. Lembre-se de que você é a mulher que teve coragem de dançar na frente de centenas de estranhos para salvar uma apresentação. A mulher que enfrentou chantagem e manipulação para proteger quem ama. A mulher que veio aqui esta noite para lutar por nós. Luísa riu, através das lágrimas. Quando você coloca dessa forma, é um sim? É um sim. O salão explodiu em aplausos quando ele colocou o anel em seu dedo e se levantou para beijá-la. Era um beijou que falava de semanas de separação, de lágrimas e medos, mas principalmente de um amor que havia sobrevivido a todas as tempestades. Quando finalmente se separaram, Isabela havia desaparecido, deixando apenas o eco de seus saltos, correndo pelo mármore em direção à saída. Então, Guilherme sussurrou contra seus lábios, quer dançar comigo? Que sempre, ela respondeu.
E ali, no meio do salão mais elegante de São Paulo, com centenas de pessoas assistindo, Luísa e Guilherme dançaram. Não havia música, mas não precisavam. Eles tinham o ritmo um do outro. Tinham o amor que os havia transformado de estranhos em almas gêmeas. 6 meses depois, eles se casaram em uma cerimônia que misturava a elegância do mundo de Guilherme com a simplicidade autêntica do mundo de Luísa. A mãe de Luísa, limpa e radiante, dançou com Guilherme na valsa dos pais. Roberto foi o padrinho. E quando chegou a hora da dança dos noivos, Luísa havia preparado uma surpresa. Ela havia criado uma coreografia que contava a história deles. O encontro acidental, a paixão crescente, a separação dolorosa e, finalmente, o reencontro e a vitória do amor. Quando terminou, não havia um olho seco na plateia. Como você consegue fazer isso? Guilherme perguntou enquanto dançavam a valsa tradicional depois. Fazer o quê? Tudum. Transformar movimento em poesia. Transformar dança em amor. Luísa sorriu, apoiando a cabeça em seu peito. É fácil quando você tem a inspiração certa. E assim, a assistente administrativa que sonhava em ser vista encontrou não apenas visibilidade, mas um amor que a celebrava exatamente como ela era. O CEO, que havia se fechado para o mundo, descobriu que a vulnerabilidade era, na verdade, sua maior força. Juntos eles provaram que quando o amor é verdadeiro, não existem obstáculos grandes demais, não existem mundos distantes demais, e não existe diferença social que possa separar duas almas destinadas a estar juntas. A dança deles continuaria pelo resto de suas vidas. Uma coreografia perfeita de parceria, paixão e amor verdadeiro.